다 드니 다 저런이 뉴다 탭 드니 요바이나. De acordo com que você, com a solicitação que eu recebi, primeiro de tudo a gente vai falar sobre, eu vou falar um pouco, vou apresentar o que é a meditação do ponto de vista budista. Fazer uma breve introdução, e primeiro de tudo vou falar o que é a meditação, qual que é a essência da meditação. Segundo ponto, a segunda divisão, o segundo ponto que a gente vai passar hoje é quais são os tipos de meditação, quais são as divisões da meditação de acordo com essa filosofia. Terceiro assunto das 4 divisões, dos 4 pontos que eu vou falar hoje, é quem que pode meditar, para quem que serve essa meditação. E o quarto e último ponto é para que a gente medita? Quais são os benefícios de uma meditação? Então, esses são os 4 pontos que eu vou passar hoje. Então, primeiro de tudo, o que é meditação? A própria palavra meditação em tibetano, gom, significa familiarizar-se. Familiarizar-se. O que é familiarizar? É a gente se habituar, pensar de novo e de novo e de novo. Então, a própria palavra gom, familiarizar, é repetir de novo e de novo e de novo qualquer tipo de ação. 곰세나 가라 야니 리버 제바들이야 곰세그레스 다 페샤바이나 페샤바이나 tambo pena ngacho. Por exemplo, dê uma olhada nesse caderno que eu estou usando aqui. Antes, quando eu não sabia escrever, eu não conseguiria escrever umas letras como eu escrevi agora. Mas dê uma olhada nessas letras que eu estou escrevendo agora. Já consigo. As letras já se tornam forma, certo? Então, nesse caso de escrever, no início, quando eu não sabia escrever, os próprios dedos da minha mão, ela não era habituada aos movimentos de uma escrita. E enquanto eu fui treinando a escrita, os próprios dedos se familiarizaram nos movimentos de uma escrita. Então, os meus dedos e a minha mão se familiarizou por repetidas vezes que eu fiz o movimento da escrita. Assim como quando a gente... o nosso próprio corpo. Enquanto a gente não está acostumado a correr, o nosso corpo é todo duro, ele vai correr devagar, mas enquanto a gente treina o fato de correr, o fato de caminhar rápido, depois começar a correr, o nosso corpo vai se tornando cada vez mais habituado, ele se cansa menos e ele consegue fluir mais nesse exercício da corrida. Dessa mesma forma, essa é uma forma de habituação. A boca também, a nossa própria boca, a nossa língua, também ela precisa de habituação para ler. Quando a gente não está acostumado a ler, a gente lê devagarinho, a gente não consegue ler rápido. Mas a partir do momento que a gente lê de novo e alto, e voz alta, então a nossa própria língua, os movimentos da nossa língua dentro da nossa boca, ele se habitua e depois devagarinho a gente começa a ler cada vez mais rápido. E no final a gente consegue ler depressa. Olha. Mas isso que a gente falou agora, esses exemplos que eu passei agora, são do nosso corpo. Então, seja o nosso corpo, a nossa mão, os nossos dedos, a boca, a língua, todas essas partes físicas, materiais que eu usei o exemplo do nosso corpo, o quanto a gente consegue treinar muito, a gente consegue evoluir, mas ele tem um limite. Não é que ele vai se tornar, um excelente corpo ou um corpo infinitamente de qualidades flexíveis, maleáveis, rápidas, infinitas. Não é assim, porque o nosso corpo físico material, que é esse corpo físico material, ele tem um limite. Olha, tá de suportar nada do mandrabi
Mas o que a gente vai falar agora não é da habitação das coisas do nosso físico material, mas o que a gente vai falar agora é da nossa mente. Essa nossa mente, quando a gente treina, ele treina e ele tem um limite infinito, ele não tem um limite finito como o nosso corpo físico. E esse treinamento, o treinamento da habituação da nossa mente, para que é o treinamento, a habituação da nossa mente? É para transformar para um lado positivo, para transformar nossa mente para um lado positivo, para transformar nossa mente para ser uma mente amorosa, positiva. É isso que a gente vai falar no dia de hoje. Uhum. E aí, eu acabei de falar que esse corpo físico, o quanto mais é treinado, apesar que a gente treina muito, muito esse corpo físico para evoluir, para melhorar, né, para melhorar suas qualidades, ele tem um limite às qualidades do corpo físico. Mas essa nossa mente, essa nossa consciência, ele não tem esse limite. A gente acabou de falar um pouquinho antes. Então, se a gente treinar, se a gente habituar a nossa mente para o lado positivo, essa transformação para o lado positivo, ela também é infinita. Assim como, se a nossa mente mal treinada, ela também é habituada para o lado negativo de uma forma infinita. Então, sobre isso que a gente vai falar agora, como treinar a nossa mente. Olha, e só para reforçar, o que significa esse não limite, da parte da nossa consciência, da melhoria, do desenvolvimento da nossa consciência. O quanto a gente mais se familiariza, o quanto a gente mais se habitua, mais treina, para o lado positivo é realmente infinito. O que significa realmente infinito? Eu melhorei ou desenvolvi a minha mente para o lado positivo até todas as qualidades positivas, mas ainda assim eu consigo evoluir cada vez mais, ainda assim eu consigo passar mais um passo para lá da parte positiva, transformar minha mente para o lado positivo. Igualmente, se eu habituo a minha mente, né, se eu me familiarizo a minha mente para o lado negativo, a mesma coisa, essa mente ela não tem limite. Então, se eu estou tão familiarizada com coisas negativas que a minha mente está nesse limite de conhecimentos negativos. Não, esse não é um limite, ele ainda consegue ir mais para lá de familiarização do lado negativo. Por quê? Porque a mente, ela não tem limite. Ela consegue se familiarizar tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, mas sem limite, não tem teto. Olha, 양종 가서 뒤가는 가서 리보 배나 뒤상이 들에 직샬로니도 어떤 E hoje em dia no nosso planeta, a gente vê que tem muitos treinamentos, né? Tem muitos treinamentos da parte física. Então, por exemplo, tem muita gente que treina para correr mais rápido e maiores distâncias. Tem outras pessoas que treinam muito para saltar, sabe? Tipo as Olimpíadas, ele estava explicando. Tipo para saltar grandes distâncias, né? Então, é correr muito ao saltar grandes distâncias. O quanto mais se treina, não importa o quanto mais se treina, não tem um limite de quão rápido, tem um limite de qual a distância máxima que se consegue correr. A mesma coisa, por mais que eu treine muito, muito, muito para saltar grandes distâncias, eu até hoje não consegui ver que daqui da Índia alguém conseguir saltar para o outro lado do planeta. Eu não consigo ver isso. Por quê? Porque este corpo aqui, ele tem um limite. Por mais que a gente treine, mas ele não consegue, tem um limite, ele não consegue superar esse limite por conta desse limite físico, superar os seus recordes, digamos, por conta do limite físico. Olha, tendo sonza tandi nekola pena ngada ngaji chevi kansa ke jela do cha ta control ngarjela sopa
em contrapartida, essa nossa mente, ela não tem um limite, como a gente estava falando. Ela consegue realmente se expandir, desenvolver para qualquer um dos dois sentidos, para qualquer um dos dois dos lados que a gente habituar. Se vocês perguntarem, né, essa mente aqui, ela o dia inteiro, todas as horas de um dia, ela sente muito desejo, sente muita raiva, sente muita inveja, arrogância. É como se fosse que a gente é overload, sobrecarregados por tantas emoções que a gente tem. Por quê? Porque essas emoções, a nossa parte mental, ela não tem limite. Então, se a gente é super sobrecarregado, como chama? Sobrecarregado de tantas essas emoções, por que é isso? Primeiro, não tem limites, mas também porque a gente, de muito tempo atrás, a gente é habituado com essas emoções. A nossa mente está habituada no cultivo dessas emoções, no caso dessas emoções negativas. Seja se você acredita em outras vidas, de várias vidas atrás até essa, ou se você não acredita em outras vidas, não tem problema. Imagina a gente desde pequenininho a gente está cultivando essas emoções de apego, está cultivando emoções de raiva, de inveja, seja do que for. E aí você pode perguntar também, por que não as emoções, por exemplo, de amor, de compaixão? Por que a gente não tem, por que não brota naturalmente do nosso coração, ou tão mais fácil quanto é a força de um apego? Porque a gente não está habituado. É só por isso. Naturalmente brota apego, naturalmente brota raiva, mas naturalmente não brota tão facilmente, por exemplo, compaixão. Olha, tem sonza penacho docha zando da control zando so tudo carreze daqui narsungo. Então esses sentimentos, né, essas emoções, tipo desejo, tipo raiva, por que vem tão forte, tão naturalmente? Por conta, como o próprio Nelson comentou, por conta desses nossos pensamentos, por conta desses pensamentos que aparecem o tempo todo na nossa mente, por conta da força desses pensamentos, que são os pensamentos discursivos, como a gente chama, que é a fonte de todos os nossos problemas. Então, enquanto a gente está sendo atropelado, digamos, ou sob a força desses pensamentos discursivos, é o que a gente sente a presença desses sentimentos negativos tão fortes. Então, o que a gente tem que fazer? Reduzir um pouco a força, o hábito desses pensamentos negativos sempre presentes e constantes na nossa mente, e aumentar o hábito, ou cultivar o hábito de pensamentos positivos, ou de emoções positivas no nosso contínuo mental, né? Então, para quê? Para um dia de amanhã, quando a gente estiver habituado com emoções positivas constantes no nosso contínuo mental, então, naturalmente, a nossa mente produz mais fácil as emoções positivas, porque já está mais habituado. yang ko dewo jinenga zo yang gomji za de yang ko dewo ji ka pe chi sha pai na pe na zo assim como a gente também nas relações interpessoais. Nas relações interpessoais, a gente também tem as pessoas que a gente é mais familiarizada uma com as outras, né? Algumas pessoas, por exemplo, eu tenho mais familiarização com um tipo de pessoas do que com outro tipo de pessoas. Ou quando a gente tem amigos, então a gente é só amigo com aquela pessoa que a gente tem mais familiarização, que a gente é mais familiar com aquela pessoa. E de acordo com os amigos que a gente tem, se for um amigo positivo, então, e a gente sabe como é que ele pensa, como é que ele age, e a gente gosta disso, e a gente o tempo todo tá junto, ou seja, a gente se torna familiar com esse amigo. Se esse é um amigo positivo, então as qualidades desse amigo também a gente vai assumir, né? Em contrapartida, se a gente se torna muito familiar com um amigo, e esse nosso amigo, ele, na realidade, ele não tem tantas qualidades, ou ele tem mais, não só defeitos, mas ele tem mais uma qualidade negativa, tem as qualidades negativas, então a gente se torna familiar com defeitos, familiar com aspectos negativos do nosso amigo, né? É como se a gente tivesse amigos positivos. Se a gente tem amigos bons, a gente se torna boas pessoas. Se a gente tem amigos ruins, a gente se torna pessoas ruins.
olha PT nangia ngazo samlo yimbaina samlo yaga. E assim como esse exemplo, o nosso modo de pensar, a nossa mente, o nosso modo de pensar é igual. Se nós estamos habituados, se a nossa mente está habituada ao tempo todo estar cultivando pensamentos positivos, então a nossa mente está sempre tranquila, sempre alegre, sempre positiva. Se a nossa mente está sempre habituada com pensamentos negativos, com raiva, com arrogância, com inveja, o que for, então a nossa mente primeiro nunca vai estar tranquila e a gente nunca vai ser feliz. olha 근데 임바인다 양아르츠 마 체와 디가 가르치고래서 E por que hoje nosso mundo está com esses problemas? Está com o problema que a gente vê hoje, com essa situação que a gente vê hoje, porque nós, indivíduos desse planeta, a gente, apesar que a gente quer ficar tranquilo e a gente não quer passar por maus momentos, a gente só habitua a nossa própria mente com aspectos negativos da mente, ou com pensamentos negativos. E os pensamentos positivos, ou o lado positivo das emoções, etc., a gente não se habitua. Então, o que a gente tem que fazer agora é se transformar, inverter isso, é transformar a nossa própria mente, se habituar mais a pensamentos positivos e deixar de cultivar tantos pensamentos negativos que há muito tempo a gente vem cultivando esse hábito. Então, no geral, o que a gente está falando aqui então a gente pode sim se familiarizar, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo. A gente pode sim se familiarizar, habituar a estados emocionais e mentais positivos, assim como a gente pode se familiarizar com estados negativos. Mas o que a gente fala, quando a gente se refere com a palavra gon, que é familiarização, habituação, é familiarização para aspectos positivos da mente. É isso que significa a palavra meditação ou familiarização. Essa mente, essa consciência, como transformar para o lado positivo, como transformar para uma mente amorosa, como elevar o nível dessa consciência, dessa mente, é como eu transformar como cultivar amor, por exemplo, amor, compaixão e outros sentimentos, outras emoções, estados mentais positivos para a evolução dessa mente, para a evolução dessa consciência. É isso que a gente tem que procurar agora. Mas é muito importante vocês saberem o seguinte, que para eu transformar a minha mente, então a meditação é para transformar a mente para o lado positivo como palavras. Então, para transformar a mente, então, suficiente o fato de sentar uma ou duas vezes e treinar em meditação? Não, de jeito nenhum. Somente em treinar uma ou duas vezes, a nossa mente já se transforma, a nossa mente já consegue alcançar esse estado mais feliz, ou, sabe? De jeito nenhum. Um dia, 2 dias, de novo, meses, anos, até se tornar completamente habituado a esse estado positivo na nossa mente. Só assim a nossa mente vai se transformar em positivo. Daqui ABCD, ABCD já me cala. Então, então a gente estava falando de um exemplo, estava botando um exemplo, quando a gente também treina o ABC, a primeira vez que a gente estuda o ABC, a gente não consegue falar direito, não consegue escrever direito. Depois a segunda, terceira, quarta vez que a gente treina, que a gente lê de novo, o nosso modo de leitura, o nosso entendimento desse novo abecedário que a gente está estudando, fica melhor. E assim, cada vez mais, quanto mais a gente estuda, mais a gente se familiariza e aí melhora o nosso entendimento. Olha, então, o fato da meditação, da familiarização é desse mesmo modo, mas é com a nossa consciência mental. A nossa consciência mental é que a gente vai transformar, que a gente vai familiarizar, habituar. Não é a consciência auditiva, não é a consciência visual, é a consciência mental. A consciência mental é que faz o trabalho da meditação.
Então, esse é o primeiro do item, né, que a gente passou agora, que é qual que é a essência da meditação. Então, a essência da meditação, o que é a meditação em si, é a transformação para o lado positivo, para o lado virtuoso da nossa mente. Então, essa é a essência do que significa meditação. Gom, em tibetano, meditação, tá? Transformação para o lado positivo da nossa mente. Então, esse é o primeiro dos 4 itens que a gente vai comentar hoje. Então, se por enquanto, até aqui, vocês têm alguma pergunta, por favor, façam, senão a gente continua para a segunda parte. Então, existe esse tipo de explicação, sim, né? Em contrapartida, quando a gente está sentado, meditando e tentando, né, e treinando a mente para evitar ou não ter tantos esses pensamentos que aparecerão, quando algum pensamento aparecer, se a gente só treinar o fato de sentar e treinar de não receber nenhum tipo de pensamento, quando um pensamento aparecer, porque eles vão aparecer, se a gente não treinar antes, se a gente não saber como checar que tipo de pensamentos virão, então quando o pensamento chegar na nossa mente, se for um pensamento positivo, qual é a qualidade ou qual que é o benefício de ter aparecido esse pensamento positivo? E qual é o defeito, qual é o problema desse tipo de pensamento positivo ter aparecido? Existe realmente um problema? Não existe um problema no fato de ter um pensamento positivo tendo aparecido na minha mente. Igualmente, quando tem um pensamento negativo que acabou de acontecer na minha mente. Esse pensamento negativo que brotou agora na minha mente, ele tem algum tipo de qualidade ou algum benefício? Ou ele tem algum problema? Ele me traz algum problema? O meu estado mental, o meu próprio físico, tem algum problema com a presença desse estado mental negativo? Então, isso é o que a gente tem que fazer antes de sentar e meditar. Por isso, a gente tem que saber refletir, tem que saber criticar antes do fato da ação de sentar e meditar, para saber qual é o benefício, qual é o problema de tipos de pensamento positivo e negativo, quando eles brotam na nossa mente. Assim como quando a gente tem uma doença, o nosso estômago dói. No momento que o nosso estômago dói, o que a gente faz? A gente toma um analgésico, um remédio para tirar a dor do estômago. Naquele momento que a gente toma o remédio para tirar a dor do estômago, o analgésico, naquele momento a dor do estômago ele desaparece, certo? Mas qual que é a causa da dor do estômago? Se a gente não continua tomando o remédio de dor do estômago, assim que passar o efeito do remédio, o nosso estômago volta a doer. Então, dessa mesma forma, a nossa mente é a mesma coisa. Enquanto a gente está sentado fazendo essa meditação de não pensar em nada e tal, naquele momento, enquanto a gente não está pensando em nada, o que significa que a gente está evitando esses pensamentos discursivos trazer os problemas para a nossa mente. Naquele momento, obviamente, a gente tem aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de tranquilidade. Por quê? Porque os pensamentos discursivos, compulsivos, eles não estão atuando. Em contrapartida, essa meditação de não pensar em absolutamente nada serve para eliminar na raiz todos os pensamentos discursivos positivos e negativos do nosso contínuo mental? Não serve. Então, o que a gente tem que fazer é analisar que tipo de pensamentos positivos e negativos existem, quais são os benefícios, ou quais são os problemas, ou as qualidades, as vantagens de ter esses pensamentos positivos e negativos, para daí saber, primeiro de tudo, checar, entender qual que é a qualidade, qual que são as vantagens de cada tipo de pensamento e quais são as desvantagens, os problemas que cada tipo de pensamento nos trazem. E aí, ao checar, de tanto checar, entendi, então esses são os pensamentos, e a partir dali, depois a gente consegue fazer naturalmente essa meditação de não pensar em nada.
Uhum. E isso e esse fato de a gente analisar os pensamentos positivos e negativos é para quê? Para transformar nossa mente para o lado positivo. Para que a gente tem que transformar nossa mente para o lado positivo? Para trazer potência, para tornar a nossa mente poderosa. Para que poderosa, de grande potência? Para qualquer tipo de trabalho. Se a gente conseguir transformar nossa mente em estado positivo, qualquer ação, qualquer trabalho que a gente vai fazer vai ser de uma maneira excelente, vai ser de máxima concentração de maneira excelente. E agora o que o Guicho estava falando era e não é só a gente como chama, meditar sentado, e no momento que a gente está sentado que a gente está observando o nível de pensamentos, e quando a gente caminha, quando a gente faz outros trabalhos, quando a gente cozinha, quando a gente conversa com outras pessoas, quando a gente vai e vem, a gente não está meditando, não é isso de jeito nenhum. O fato enquanto a gente puder estar com o estado atento, consciente da mente, enquanto a gente faz qualquer tipo de atividade, encontra com uma pessoa, conversa com essa pessoa, a gente está o tempo todo concentrado, focado, entendendo com que tipo de motivação, que tipo de ação eu estou fazendo, que tipo de palavras eu estou dizendo, ou seja, qual o nível do meu estado mental agora nesse trabalho, porque tudo isso, na realidade, é familiarização mental e emocional. Não é simplesmente sentar e observar a mente. Depois, quando a gente faz alguns outros trabalhos, a gente não está mais meditando. Não é isso de jeito nenhum. Meditação, familiarização é o tempo todo. Olha, dati yanchu de ngatsu gomgo ngowo de teche. Da kara yewa den ro mundro tiri shagi yen tanda rogi. Certamente na drona tigire. Que ensina Fábio Gela ko tugirera. Que san que mindu tanda. Gen la dutso yona? E mena consola que certiyo. Ya. Korotsola chichina. Bom, esse é o primeiro dos 4 tópicos que a gente comentaria hoje. E aí eu perguntei para ele qual que é o nosso próximo encontro. Ele falou que dependia muito mais do meu próprio tempo, e eu falei que eu tenho tempo amanhã. Então, provavelmente a gente vai se encontrar mais ou menos nesse horário amanhã. Mas depois eu confirmo com vocês, tá? Tá, já era? Já era. Kaari ravi kurvi shinkandi, pandan dewa mani joven, chere zangwa, tenzi jansui, jabar sinti barda, tenjera chi, janshu simcho rinpo chi, ma keba na ki, keba nyamba meba yi, kone kondan pebara shuwa, tonyi tawa rinpo, ma keba na ki jirchi, keba nyamba meba, kone kondan pebara shuwa, kewa kundan yangda lama, tandrami chuji kwa lama, 사단 남기 연달아서니 도지 정기 공부 열두 쇼 신자는 거기나 도제나 도제 가라야 뭐 Vai, Guila.